do primeiro jogo. E as informações do Timão com o Vladimir Bianchini e o Mário Marra. Alô, fãs de esportes, a principal preocupação do Corinthians para o jogo contra o Barcelona é o atacante Yuri Alberto. Ele saiu com dores no tornozelo esquerdo, não foi detectada a lesão, mas vai fazer tratamento até a hora do jogo. Além disso, o meia Rodrigo Garro confessou na Zona Mista no final de semana que tem jogado com dores no joelho desde o ano passado e ainda não apresenta as condições físicas ideais. Mário Marra, a respeito desse ataque corintiano, dois jogadores importantíssimos que podem chegar comprometidos para esse jogo contra o Barcelona. Sim, isso. É isso aí, galera. Quer ficar por dentro de todas as notícias do Timão? Cola aqui comigo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e sem mais delongas vamos acompanhar as notícias com os comentaristas da ESPN. Então já clica aí no like e vamos comigo acompanhar a notícia agora. De volta com o Sport Center, nesta quarta-feira tem Corinthians jogando contra o Barcelona de Guayaquil. A missão é das mais difíceis, reverter o 3-0 do primeiro jogo. E as informações do Timão com o Vladimir Bianchini e o Mário Marra. Alô, fãs de esportes, a principal preocupação do Corinthians para o jogo contra o Barcelona é o atacante Yuri Alberto. Ele saiu com dores no tornozelo esquerdo, não foi detectada a lesão, mas vai fazer tratamento até a hora do jogo. Além disso, o meia Rodrigo Garro confessou na Zona Mista no final de semana que tem jogado com dores no joelho desde o ano passado e ainda não apresenta as condições físicas ideais. Mário Marra, a respeito desse ataque corintiano, dois jogadores importantíssimos que podem chegar comprometidos para esse jogo contra o Barcelona. Sim, e são jogadores hoje imprescindíveis. Se você pensar assim, na posição do Yuri Alberto e com a entrega dele, não tem no elenco. Poderia talvez fazer improvisações. Não estou falando do 9, estou falando da entrega dele em campo, de como ele se movimenta, tudo. E em relação ao Garro, é incrível também, né? Até nem acho que esteja jogando tanto que jogou no final da temporada passada. Mas é um jogador que de uma hora para outra, além de tudo, tem um chute de fora da área, de longa distância, e é um jogador que encontra um passe diferente. Mas Vladimir, se me permite, acho que tem uma questão antes do ataque, tem uma questão do meio-campo. O meio-campo do Corinthians precisa ser mais forte. E aí eu falo forte fisicamente. E aí vem até a questão da dúvida. Será que ele vai escalar, como ele vem escalando no último jogo, Ranieri ao lado do José Martínez, ou vai trazer o Breno Bidon de volta, que foi a formação que conquistou aquelas vitórias consecutivas no Brasileiro? Mas aí o Bidon, que é um jogador que tem muita qualidade técnica, ele é menos forte. Se você observar, no jogo da semana passada em Guayaquil, o Corinthians perdeu quase 70% dos duelos individuais, né, do 1 contra 1. Na verdade, 63 contra 37. Isso não pode acontecer. E aí eu estou falando de força física. E o Bidon é mais leve. Eu entendo que o Ranieri, sendo um protetor de defesa, ficando à frente da zaga, que o Martínez por um lado, o Carrillo pelo outro, e aí o Martínez é mais pela direita, o Carrillo é mais pela esquerda, o time fica mais forte fisicamente. Precisa retomar a bola, precisa ganhar a bola, precisa não permitir que o Barcelona cresça na partida. E cresce normalmente pela imposição física. E terá mudanças na defesa, já que o Angileri não está inscrito na Libertadores. Sim. Deve entrar o Bidu. Como que você vê essa questão da zaga? Volta Félix Torres com Gustavo Henrique ou André Ramalho? O que você pensa a respeito disso? Para mim, o melhor jogador tecnicamente é o André Ramalho. É difícil entender como ele foi perdendo espaço. Eu acho que a questão não é jogar com 3, é jogar com 2, ter o Bidu para ter apoio, e acho que vai ser repetida a mesma zaga, dupla de zaga, né, com Félix Torres. Obrigado, Mário Marra. Até, Vladimir. Tá aí, Vlad e também o Mário Marra. Vamos falar sobre essa partida, Zupa. Dois pontos importantes. O Corinthians, ele faz muitos gols, mas também leva muitos gols. E isso é um problema muito grande para a partida de amanhã. Se fala muito no milagre de Itaquera. Os torcedores estão usando esse milagre de Itaquera. Você acredita que esse Corinthians pode ser capaz? Capaz, sim, mas acho pouquíssimo provável. Mas é evidente que é capaz. O Corinthians é possível que o Corinthians vença o Barcelona por 3-0 e leve para os pênaltis, enfim. Mas acho pouco provável por essa questão da defesa. E, assim, uma coisa é a gente reconhecer que o Corinthians é capaz de fazer 3, 4 gols num time como o Barcelona. Sim. Que não é... Assim, o Barcelona é um clube respeitabilíssimo e é um bom time de futebol. Não é um time fraquíssimo como era o CV. É um bom time de futebol. Mas o Corinthians pode fazer. A questão é que é diferente você fazer e você precisar fazer, começar o jogo precisando fazer. E dentro desse contexto, a gente não pode dissociar o momento. E o momento embora
seja de um finalista de campeonato, mas de um time que não vem jogando bem. O Corinthians não fez um grande jogo contra o Santos e, evidentemente, não fez um grande jogo anteriormente contra o Barcelona, nem mesmo contra o Mirassol. O Corinthians fez um jogo ok contra o Mirassol, um jogo ok contra o Santos, com altos e baixos ali. Então, assim, o desempenho do Corinthians preocupa para o tamanho da missão que se apresenta quarta-feira. E, claro, o olhar defensivo também, porque se o Corinthians, em condições normais, tem sido um time bastante vazado, um Corinthians que vai ter que se expor ainda mais, corre ainda mais esse risco. Então, é possível, é evidente que é possível, porém é pouco provável que aconteça. Muito bem, vamos com as informações agora do Barcelona de Guayaquil. A Vitória Leite tem as informações pra gente. Fala, fãs de esporte, aqui no CT da base do Palmeiras, em Guarulhos, o Barcelona de Guayaquil encerrou as atividades visando a preparação para o jogo desta quarta-feira, válido pela volta da terceira fase da pré-Libertadores diante do Corinthians. Barcelona de Guayaquil que conseguiu uma vantagem, a gente já conhece essa história, venceu o Corinthians por 3-0 no Equador, resultado muito grande para a equipe equatoriana, que inclusive estava com um clima super leve aqui em Guarulhos nessa tarde de terça-feira. A gente pode bater um papo com o estilosíssimo treinador da equipe, Segundo Castillo, chamou muita atenção no jogo de ida por conta do terno que estava utilizando. Também foi muito educado na coletiva pós-jogo, manteve, claro, a postura em dizer que, mesmo com a vantagem, jogaria uma partida muito complicada contra o Corinthians nesta quarta-feira. E também falou novamente sobre isso, disse que assistiu ao jogo do Corinthians classificado diante do Santos para a final do Campeonato Paulista neste final de semana, está acompanhando o adversário e a gente vai ouvi-lo agora. Então temos que ser um equipo inteligente, un equipo agresivo en la hora de jugar y la ventaja la tienen ellos también que están con su público, pero bueno, creo que el público pasa al segundo plano dependiendo de lo que hagamos nosotros en el campo de juego, así que va a ser un partido importante y lo tenemos que afrontar de esa manera. O Barcelona de Guayaquil vem de uma derrota por 4-0 diante do Independiente Del Valle, que diante do Barcelona conseguiu acabar com a invencibilidade que a equipe tinha em casa desde abril do ano passado. O jogo é às 9h30 da noite, Barcelona de Guayaquil vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena com muita expectativa de passar de fase. E sabe onde vocês vão assistir? É isso aí, galera. Essas foram as informações. Como vocês puderam ver, né, o jogo já vai ser muito difícil, ou melhor dizendo, já ia ser muito difícil sem essas notícias de que o Yuri Alberto e o Garro podem entrar com dificuldade e talvez até mesmo nem entrar. Yuri Alberto continua muito preocupado, né, com o que aconteceu no último jogo, aquele carrinho por trás que ele recebeu, foi muito preocupante para ele, mas graças a Deus até o momento não tem se mostrado nada. Os exames até esse momento não mostrou nenhum problema e o Alberto vai sim entrar em campo, porém, até o dia do jogo, né, até o momento do jogo, o Alberto vai continuar fazendo o exame sim, para ter certeza que não houve nenhum problema, que não vai ter, né, nenhum problema daqui para frente por causa da entrada tão perigosa que ele recebeu. E é claro, o Yuri Alberto, ele é o nome, né, do Corinthians. Yuri Alberto, ele traz sim no peito o nome do Timão, e se ele não entra em campo, o ataque perde sim muito, e muito mesmo, porque apesar de alguns erros, algumas falhas do Yuri Alberto nas finalizações, o Yuri Alberto continua sendo sim o melhor ataque do Timão, e nós temos aí o Garro que poderia sentar no lugar, mas apresenta também algumas dificuldades, algumas dores, e isso é muito preocupante para o Timão. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha, né? Qual a sua expectativa para esse jogo? E agora sabendo que o Yuri Alberto e o Garro podem sim ter muita dificuldade para entrar em campo, qual é a sua opinião? O que você espera desse jogo que requer sim, né, muito futebol do Timão? Requer que o elenco do Timão jogue como sempre tem jogado. Claro, eu digo, né, os bons jogos do Timão, o grande elenco, a grande força que o Corinthians tem. Porém, há muita aí dificuldade, muita pressão nesse jogo, a qual o Corinthians ele precisa fazer 3-0 para ir para os pênaltis, 4 para poder ter a classificação. Vamos, né, esperar até o momento do jogo. Você já sabe que todas as notícias você encontra aqui. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião, mas é isso aí, galera. Deixe nos comentários a sua opinião,
Já se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia. Clique no sininho para me apoiar e é claro, clique no like para me apoiar e é claro, clique no sininho para receber todas as notícias do Timão sempre em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, a você que se inscreveu aqui através desse vídeo, que deixou o seu like. Muito obrigado mesmo, isso me ajuda demais. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!